Eles viviam muito bem no jardim do Éden. Uma serpente surgiu e convenceu Eva a comer o fruto. Após comer o fruto proibido, cometendo o pecado original, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. A partir de então, os seres humanos conseguiram diferenciar o bem do mal. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor José Moraes, fundador do canal Que a Bíblia Diz. Sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo deste canal que tem por objetivo de responder a perguntas com as respostas extraídas da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe para levar essa informação adiante. Hoje responderemos a seguinte pergunta: quem foi Adão? Sua biografia. Adão foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. O próprio Deus o criou pessoalmente, à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: Criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muita gente tem curiosidade sobre quem foi Adão ao ler sobre a criação da raça humana. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos entender sua importância fundamental para o cristianismo, a etimologia do nome Adão e outras curiosidades acerca do primeiro homem da história. Quem foi Adão e qual o significado de seu nome? Adão foi formado do pó da terra e tornou-se alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Quando a etimologia de seu nome, do hebraico Adam, não se pode afirmar de maneira precisa e talvez nem mesmo satisfatória o significado de seu nome. Tal dificuldade ocorre por conta de que, logicamente, o hebraico não era o idioma utilizado na época de Adão. Todavia, os intérpretes pelo menos sugerem algumas possibilidades sobre essa questão. A palavra da qual se traduz o nome Adão pode ter sido um derivado de Adama, que significa solo vermelho. Assim, alguns intérpretes acreditam que o nome Adão significa homem vermelho ou apenas vermelho. Já outros defendem que o nome Adão pode ser derivado da raiz Dama, que significa ser como ou semelhança, talvez em referência a Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis 5 e 1. Diz assim Gênesis 1 e 26: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gênesis 5 e 1 diz assim: Este é o dia das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, seu significado seria algo como semelhante. Por fim, há aqueles que acreditam que talvez esse nome possa ser derivado de uma raiz acadiana, que significa fazer ou produzir. Sobre essa questão, o mais importante é saber que, além de seu próprio nome, Adão também tem um sentido genérico nas Escrituras. Assim, o hebraico Adam também é aplicado significando humanidade, homens ou raça humana. Nesse sentido, o termo Adam aparece cerca de 500 vezes no Antigo Testamento. Também existe uma discussão sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis, na tentativa de determinar quando o termo Adam ocorre como nome próprio e quando ocorre como termo genérico. Alguns estudiosos acreditam que nos capítulos 1 e 2, o nome próprio já era utilizado. Outros intérpretes, fundamentados em um possível erro de pontuação, acreditam que somente a partir de Gênesis 3, 16 e 21, ou então 4 e 25, é que o nome próprio é empregado. Antes disso, então, o nome Adão se referia de forma geral ao sentido de que ele era o representante da raça humana. Vejamos então. Gênesis capítulo 3, versos 16 e 21 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O versículo 21 diz assim: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Já em Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz assim: Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A vida de Adão. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar e comer dos frutos e grãos da terra. Ele recebeu a autoridade de Deus para dominar o lugar. A única restrição estava relacionada à árvore do conhecimento. Deus também colocou a mulher ao seu lado como adjuntora. Adão e Eva receberam a ordem divina para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas na terra. Esse primeiro casal foi tentado por Satanás, e Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento. Esse triste evento é conhecido como a queda da raça humana, pois marcou o início do pecado da humanidade. Após esse acontecimento, Deus puniu o homem, mas ainda permitiu que ele continuasse a viver durante um tempo. Porém, a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade. O Senhor também forneceu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Ali, toda a criação foi afetada pelo pecado. Adão teve vários filhos, sendo os mais importantes Caim, Abel e Sete. Ele viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, versos do 2 ao 5 diz assim: Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Adão na Bíblia. Como vimos anteriormente, a palavra Adão, em seu sentido genérico, ocorre diversas vezes no Antigo Testamento. Mas, fora de Gênesis, existem pouquíssimas referências a Adão como pessoa. Considerando os textos originais em hebraico, existe uma possível referência a Adão em Deuteronômio capítulo 32, versículo 28, quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Jó capítulo 31, verso 33, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no meu seio. Oséias capítulo 6, versículo 7, eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso eles se portaram aleivosamente contra mim. Isso pode ser explicado possivelmente pelo fato de que o evento da criação do homem foi aceito naturalmente. Isso significa que o povo hebreu não teve dificuldade em entender a criação e a vida de Adão como um evento histórico. Já nos livros apócrifos existem diversas referências a Adão. Esse fato pode até ser considerado curioso, em contraste com sua ausência nos livros que compõem o Antigo Testamento. Adão no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, podemos encontrar de forma bastante esclarecedora uma avaliação teológica profunda da criação e da queda. Sob esse aspecto, Adão aparece claramente mencionado como uma figura histórica. Realmente existem várias referências do Novo Testamento sobre a pessoa de Adão, tanto de forma direta como indireta. Por exemplo, Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Responderam-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Marcos capítulo 10, versos 6 ao 8 diz assim: Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Lucas, capítulo 3, verso 38, diz assim:
Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 diz assim: pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Timóteo capítulo 2, versos 13 e 14 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão foi uma figura histórica ou poética? Algumas pessoas, principalmente desde o Iluminismo, defendem que Adão é meramente uma figura poética. Elas acreditam que Adão foi utilizado de forma alegórica para descrever a criação da raça humana. Portanto, essas pessoas entendem Adão sempre como um personagem poético e figurado e nunca histórico e literal. Todavia, não existem bases bíblicas para esse tipo de interpretação. Na verdade, se interpretarmos Adão dessa maneira, isto é como um mito, muitas contradições bíblicas são causadas. Por fim, toda a verdade das Escrituras acaba sendo comprometida. Geralmente, quem tenta fazer uso desse argumento são pessoas que querem combinar o criacionismo com a teoria da evolução. Biblicamente, Adão é encontrado como um representante da raça humana, mas também como uma figura histórica. Em cada passagem no Novo Testamento onde é citado, é inegável a historicidade de Adão. Adão e Jesus. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda onde ele contrasta as pessoas de Adão e Cristo, considerando as consequências de seus feitos. Em seu texto, o apóstolo fundamenta a doutrina da depravação total da humanidade a partir de Adão. Primeiro, ele começa falando sobre o extraordinário amor de Deus que, através da morte de seu filho, reconciliou consigo pecadores. Então, ele esclarece que esse estado de pecado da humanidade foi decorrência da desobediência do nosso primeiro representante. Por isto, ele diz em Romanos capítulo 5, verso 12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mas a boa notícia é, Romanos capítulo 5, verso 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundante sobre muitos. Romanos 5,16 diz assim: também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Depois o apóstolo continua sua exposição ressaltando a eficácia da obra redentora de Cristo frente à desobediência de Adão. Ele escreve que assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, verso 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Resumindo, quando se fala sobre quem foi Adão, é importante ressaltar que ele foi uma figura histórica e não um mito. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral. Todavia, ele não resistiu à tentação maligna e pecou contra Deus. Por conta disso, todos morreram em Adão. Porém, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas da redenção. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha realmente gostado. Sou grato a Deus mais uma vez e a você que está nos ajudando nesta tão importante missão de levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Nos ajude a levar as boas novas de salvação, deixando nos comentários sobre o que deseja para os próximos vídeos. Deixe também o seu like para que o YouTube indique este conteúdo a outras pessoas. Sua participação é indispensável nesta nobre missão. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo.